A gente falou agora há pouco sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, que ontem participou de um evento no setor do comércio e indicou que pretende insistir na ideia de criar um novo tributo, que segundo ele não é a CPMF, mas que cobra a partir de transações financeiras, né? Segundo o Paulo Guedes, nesse evento fechado aí com empresários, executivos, ele voltou a elencar as vantagens da eventual criação de um imposto sobre pagamento. Segundo ele, Jair Bolsonaro está consciente da importância da reforma tributária e sabe que não é possível fazer o país crescer subindo alíquotas de impostos existentes hoje. Segundo ele, nós precisamos de uma base tributária diferente. Com a base que temos hoje, nós só vamos aumentar impostos, mas nós queremos reduzir os impostos. Nós temos que botar para pagar quem não está pagando ou quem está sonegando, e o imposto de transações pega tudo que se move. Foi justamente a justificativa dada pelo governo para a demissão do Marco Cintra, né? Ele saiu falando aí sobre essa história de imposto sobre transação financeira, que popularmente remete a todos a CPMF, né, Zaidan? E agora o Paulo Guedes então volta a insistir nessa tese nesse evento aí com empresários. Parece que o governo não desistiu totalmente da ideia, não. E fica claro que o Marco Cintra não perdeu o emprego por causa disso, não é? Afinal de contas, quando você contrata o Marco Cintra, que antes das guerras napoleônicas já defendia o imposto único, você sabe o que ele pensa. Se tem um cara que, quando você contrata, você sabe exatamente o que ele pensa, é o Marco Cintra. Por que será que ele caiu, então? Tinha bafo? Não, eu acho que o problema para mim... Não, é que ele é político. A minha explicação para a queda dele é essa. Ele estava querendo botar as manguinhas de fora e isso incomodou. E há um problema também, Zé, com relação ao que acontece hoje na Receita, né? Há uma divisão em grupos, inclusive há um grupo muito fiel ao ministro Sérgio Moro, né? E a questão talvez seja que o Marco Cintra não conseguiu ter o controle total do funcionamento da Receita. Inclusive aquele episódio que foi muito desgastante, quando pediram os nomes de quem teria entrado lá na situação tributária de familiares do Gilmar Mendes, não é? E ele resistiu quanto pôde, depois se prontificou a entregar os nomes e tal. Então houve um desgaste muito grande. Agora, voltando à questão do imposto... O abacaxi é tremendo, não é? A Constituição de 88 estabeleceu gastos elevadíssimos, todos eles vinculados a direitos estabelecidos pelo próprio texto constitucional, só que sem nenhuma garantia de receita. E há 31 anos, e eu digo os 31 por causa da Constituição, o que os governos fazem? Aumentam o imposto. E uma coisa é o imposto único, outra coisa é o imposto a mais. Esse troço aí, esse imposto sobre transações financeiras, é um imposto a mais. E um imposto deletério, que desorganiza inclusive a cadeia produtiva. E é inflacionário, além de tudo, e injusto, não é? Só que o Paulo Guedes, como ele fala em desonerar a folha de pagamentos, ele fica pensando, tá bom, eu vou transferir essa conta para quem? Essa era a ideia do tal imposto sobre transações financeiras, né? Eu vou diluir... E toda entre a sociedade. Exato, toda a sociedade vai pagar. E aí o patrão vai poder gerar mais emprego porque ele está desobrigado de pagar a folha de pagamento. Em tese, sim. Né? Falta combinar com os russos. Falta combinar com os russos. E outra coisa, aquele trabalhador que vai continuar desempregado ou aquele que é empregado e que vai ter... o seu salário vai custar menos para o patrão em termos de custos tributários, ele também vai pagar. Não é? Então, é injusto esse imposto. E não é a solução. Só que o Paulo Guedes está tentando achar onde eu vou enfiar o imposto, de quem eu vou cobrar. Agora, o Bolsonaro, que ele falou umas 3 vezes, né? Não vai ter CPMF. CPMF porque é o nome fantasia, né? Que a sociedade compreende. Isso. Mas claramente ele não repreende o Paulo Guedes quando o Paulo Guedes publicamente defende o imposto. Tem uma outra proposta girando, por enquanto sem pai nem mãe também, que é de desvincular o salário mínimo de outros benefícios que são pagos, como prestação continuada, desvincular o reajuste do salário mínimo à inflação, o reajuste estabelecido desde 2007, que prevê aquela equação, o reajuste do salário mínimo de um determinado ano será igual ao crescimento do PIB de 2 anos anteriores, mais a inflação do ano anterior. Essa é uma equação
que está em vigor desde 2007 e garantiu o ganho real para o salário mínimo. Consequentemente, para outros benefícios também vinculados ao salário mínimo, o benefício de prestação continuada é um deles, as aposentadorias, outro benefício vinculado ao reajuste do salário mínimo, e vira e mexe alguém surge com essa ideia, né, apontando isso como um problema para a economia. E de fato, se você olhar exclusivamente para a matemática financeira, é um problema, porque cada vez que você dá um reajuste para o salário mínimo, os outros benefícios todos são reajustados na sequência. Agora, é preciso levar em consideração também que sem esse vínculo, sem essa obrigatoriedade, sem a indexação, esses benefícios talvez não tivessem sido reajustados. As pessoas que recebem BPC, as pessoas que recebem aposentadoria, iriam receber reajuste quando? Não, e outra coisa. Essa discussão é antiga, né? E não leva a nada mesmo, viu? Rafael, Zaidan. Mas ressurgiu agora. Não, então, se você vai ter ressurgiu diminuição agora. do Agora salário. você desindexa. Eu também acho que é ruim você indexar. Mas não tem outro jeito, senão vai haver abusos, exploração. E outra coisa, Zé Paulo, o salário vale o que ele compra. Ninguém come dinheiro, ninguém constrói casa com dinheiro. O dinheiro vale o que ele compra. Na medida em que você... Claro que a indexação, ela é a amostra de que há uma distorção na economia, quando você precisa indexar. Só que se você não indexar, o salário vai comprar cada vez menos. Né? E depois, o Brasil tem, segundo vários economistas importantes, o Brasil tem uma crise de demanda. Né? E se você garante pelo menos uma renda razoável para as pessoas, você vai ter mais demanda. Né? Hoje o brasileiro consome, grande parte da população brasileira, só consome o essencial, não consegue ir além do essencial e muitas vezes nem o essencial. É aquela história de vender o almoço para comprar a janta. Tanto é que as pesquisas indicam que a maioria dos que estão sacando os R$500 do fundo estão pagando dívida. Claro, né? Escuta, o salário mínimo no Brasil, ele é uma vergonha. Né? A renda média no Brasil é muito baixa. O salário médio pago no Brasil é muito baixo. E outra, você está num país onde as pessoas, nos últimos anos, nessa crise violenta que já dura 4 anos, né? Tem gente que está cortando lenha, procurando madeira, porque não consegue comprar um botijão de gás mais. Então, muitas vezes os caras... a teoria econômica, peraí, nós não estamos falando da Noruega, da Suécia. Né? Você está num país em que 100 milhões de pessoas não tem saneamento básico, não tem esgoto, pô.